Meus queridos alunos, vamos para o nosso terceiro e último vídeo de hoje. E depois da postagem dos vídeos eu vou postar também o artigo, tá, gente? Eu vou enviar o artigo no grupo do WhatsApp de vocês para que cada um possa, lá no aconchego do celular, né, você possa fazer a leitura do artigo na íntegra. Não dá para mim comentar ele todo aqui. É um artigo muito bem escrito, mas é um artigo grande, são muitas páginas, são 23 páginas, mas vale a pena uma leitura reflexiva de você, criar autonomia, isso, caminhar com as próprias pernas, fazer a leitura. Todo estudante de direito precisa muito disso, dessa autonomia. Olha só, em linhas gerais, Kant busca possibilitar a reciprocidade entre liberdade e lei moral. Porque quando ele fala de lei moral, ele fala de subjetividade. E quando ele fala de liberdade, ele fala de exterioridade, né? Mediante uma dupla cidadania do ser humano. O mundo sensível, né? E quando ele fala mundo sensível, né? Ou seja, ser sensível, né? E a questão do mundo inteligível, que seria a questão da racionalidade. Ou seja, aqui ele está parafraseando nosso amigo Platão, né? Mundo das ideias, mundo inteligível, mundo das sombras, mundo sensível. Ou seja, ele está dizendo que existe momentos de racionalidade e existe momentos da sensibilidade. E os dois são importantes para entender tanto a perspectiva da liberdade quanto a perspectiva da lei moral. Porque quando a gente fala de liberdade, nós estamos falando de racionalidade. O que é ser livre? E quando a gente está falando de lei moral, nós estamos falando de sensibilidade, a internalidade do ser humano, né? A lei como único direito inato. Gente, olha só. E aqui, né, a liberdade precisa ser esse princípio, né? O ser humano como autônomo deveria ser entendido como livre em seu sentido peculiar. Livre no sentido prático. Liberdade. Não existe outro pressuposto mais importante para Kant do que dizer eu sou livre. Livre para pensar, livre para expressar as minhas indignações ou as minhas alegrias. O princípio de liberdade é um princípio muito importante na perspectiva kantiana. Olha só, gente, o direito inato é apenas um único, a liberdade. Então, o que é algo, gente, algo inato? Se eu perguntar para vocês o que é algo inato, que nasce com a pessoa, que ninguém te ensinou, liberdade já é um pressuposto do ser humano. Antes mesmo de você nascer, você já é um ser livre. Então, a liberdade é extremamente importante. Liberdade independe, né, de outro arbítrio que te obriga, na medida em que ele pode coexistir com a liberdade de todo outro segundo uma lei universal. Isso aqui é importante, gente. Liberdade. Eu sou livre. Você é livre. E nós precisamos aprender a conciliar a tua liberdade, a minha liberdade e a liberdade de todos nós. Não é mesmo? Então, ou seja, esse princípio único, né, originário, pertence a todo ser humano como força de sua humanidade. Pode-se conceber o direito como uma estrutura uma estrutura de relações simétricas entre indivíduos livres e iguais. Gente, eu fiz questão de pôr, né, de uma forma diferente um azul aqui. Olha só, né, relações simétricas, uma simetria, tudo se encaixa perfeitamente entre indivíduos livres, indivíduos iguais. Por que é muito importante esse estabelecimento de dizer que só há liberdade quando os indivíduos são livres e são iguais? Porque se eu considero uma pessoa mais importante ou menos importante, aí um processo de submissão. O olho no olho faz a diferença tremenda. Então, assim, né, o que vai funcionar, digamos aqui, é exatamente essa compreensão do indivíduo como ser livre, do indivíduo como ser igual. Aí sim, a liberdade. Gente, olha só. Né, a vontade devem valer para ambos. Em ambos, uma vez que se trata da moralidade, há deveres, que podem ser deveres éticos ou jurídicos. A ética fica encarregada da parte motivacional da ação.
ela é interna ao agente, enquanto o direito consiste nos deveres e nas suas externalidades. A liberdade como direito inato é uma liberdade externa, na medida em que nenhum ser humano tem direito de tratar o outro como um mero meio, isso é, impondo como arbítrio de outro o seu próprio arbítrio, ou seja, sua própria vontade. Né? Todos os seres racionais sensíveis têm um dever ético de respeitar a conduta do outro como autônomo, e justamente por isso há também um dever jurídico. Não é possível controlar, por exemplo, a questão da não violência. Isso cabe exclusivamente à ética, enquanto sujeito a agente, né, consigo mesmo, sendo o seu próprio senhor. Gente, nós somos, né, em outras palavras, depois de todos esses dizeres aqui, nós temos alguns princípios que são inatos. E esse princípio é a questão da liberdade. Por exemplo, quando Kant cita essa questão da violência ou não violência, todos nós sabemos que devemos controlar os nossos atos, que não devemos ser violentos, mas tem pessoas que perdem a linha. E aí o Kant vai dizer, olha só, mas é preciso aprender a controlar. Porque quando você perde a linha, né, quando você fala assim, eu tenho estupim curto, eu estouro com a pessoa. Esse ter estupim curto, esse estourar fácil com a pessoa, mostra que você não é senhor de si mesmo, não é senhor dos seus próprios atos, não é capaz de controlá-los, e sim eles o controlam. Porque, na verdade, quando se trata dos atos, só tem duas opções. Ou você, como dizia William Shakespeare, né? Ou você controla os seus atos, ou eles o controlarão. E a perspectiva kantiana é a seguinte: na perspectiva racional, quem controla os atos é você, e não eles, né, com relação a você. Olha só, quando a gente fala do direito, gente, algumas perspectivas são importantes, e o Kant ele vai por 5 conceitos ou 5 princípios. Né? O primeiro, legislação externa é possível. Existe uma legislação interna, ou seja, o que eu sei que é certo, o que eu sei que é errado, o estabelecimento das coisas que eu faço na minha vida, mas existe uma lei que é externa. Uma lei que independe do meu querer, que independe da minha vontade. Né? E eu sou submisso a essa lei, porque essa lei é criada pelo ser humano para o ser humano. Então eu tenho que me adaptar a essa, digamos, essa nova realidade. Né? E essa lei externa, ela tem um nome: doutrina do direito. Essa é a lei. Essa é a lei. Olha só, segundo Kant, tal legislação externa seria o direito positivo. E aí a gente volta, né, gente? Tem o direito natural, que é fruto da cultura, e tem o direito positivo, que é construção. É construção da lei, né? Sendo o jurisconsulto, que é conhecedor das leis externas e de sua aplicação, chamada jurisperito. Deste modo, é jurisprudência, o conhecimento das leis, assim como da sua aplicação. A jurisprudência, conhecer a lei e saber aplicar a lei. Esse princípio de jurisprudência é muito forte. Na falta de ambas essas condições, resta mera jurisciência, que diz respeito ao conhecimento sistemático da doutrina do direito. Mas o que seria a jurisciência? Simplesmente o conhecimento, mas não a aplicação. A jurisprudência não. A jurisprudência, ela conhece a lei, ela aplica a lei. Não é só saber da lei, mas é saber também aplicar essa lei. É um princípio muito importante. Segundo ponto, a dificuldade de tentar formulá-la. Né? A formulação da lei nem sempre é fácil. A formulação de um determinado conceito nem sempre é fácil. Né? Olha lá,
O direito é definido como a totalidade das condições sobre as quais o arbítrio de um com o arbítrio do outro pode ser unido em conjunto segundo uma lei geral, né, da liberdade. Gente, o arbítrio de um pode ser associado ao arbítrio de outro. Olha só que perspectiva importante. Não existe, o direito permite que nós possamos conviver. Por que nós possamos conviver? Porque o direito faz isso. Eu sei até onde eu posso ir. Você sabe até onde pode ir. E aí a gente estabelece uma convivência. Eu respeito a sua liberdade, você respeita a minha liberdade. E a coisa acontece. Olha só, terceiro ponto, dá-se no princípio geral do direito. E olha só que princípio geral é esse. Uma ação qualquer é justa que ou segundo cujas máximas a liberdade do arbítrio de cada um pode coexistir com a liberdade de todos segundo a lei. Lembra, gente, o Kant está sempre citando essa perspectiva? A liberdade de um pode coexistir com a liberdade do outro. Os dois não precisam necessariamente estar em confronto. Mas não, há uma possibilidade dessas pessoas coexistirem. E essa situação é exatamente o respeito. Eu tenho respeito à lei, você tem respeito à lei. E a lei nos direciona para que todos nós possamos conviver em harmonia. E, digamos assim, a última situação. Toda ação que impõe um obstáculo à liberdade do indivíduo é contrária ao direito, uma vez que não se faz possível uma coexistência de tal impedimento com a liberdade segundo as leis gerais. E aí tem uma série de outras situações aqui, gente, que é importante a gente, digamos, dizer, mas olha só, o objetivo do direito é que é exterior às ações. Vamos pensar isso. Por quê? Quando a gente fala de moralidade, é interior. Quando nós falamos do direito, o direito é exterior às ações. E se ele é exterior, funda-se na consciência da obrigação de cada um segundo a lei, gente. Olha essa perspectiva. Funda-se na obrigação segundo a lei. Então, para Kant é muito claro, a lei é um pressuposto importante de cada um de nós seguir. A lei não é mero enfeite. A lei é que deve, de fato, reger a sociedade. Porque a lei não é para um ou para outro. A lei não é só para o homem, a lei não é só para a mulher, a lei é para todas as pessoas. Olha só, possibilidade de uma coerção exterior que pode coexistir com a liberdade de cada um segundo as leis. Possibilidade de coerção. O que é coerção? Coerção é punição. A lei, se eu estou dentro da lei, beleza. Se eu estou fora, vai ter coerção sim. Ou eu vou ser preso, ou eu vou ser multado, alguma coisa vai acontecer. Olha só, direito e faculdade de coexistir significam assim uma e outra a mesma coisa. Doutores, um forte abraço. Não deixem de ler o artigo na íntegra. Falou, galera?